Olá, me chamo Daniele Pereira dos Santos Bueno, da cidade de Biém. Hoje irei apresentar a vocês um plano de atendimento especializado, referente à inscrição do PSS na modalidade Educação Especial, PAE. Com base no estudo de caso 1, que foi o escolhido, percebemos que o aluno apresenta várias dificuldades de aprendizagem. Ele não consegue realizar claramente leitura, escrita, ele tem dificuldades de interpretação, não consegue terminar as atividades, tem dificuldades na matemática. Os professores ali no estudo de caso relatam que o aluno não para sentado, fala alto e isso acaba prejudicando a sua aprendizagem. A professora então levou para a sala de aula um tema, gênero textual, histórias em quadrinhos, as tirinhas. Então a professora começou a explicar para os alunos o que é uma história em quadrinhos. Ela explicou que a história possui narrativa, enredo, tempo, lugar, personagem. Explicou também que ela pode ser verbal e não verbal e que ela pode ter o cunho humorístico ou informativo. Com base nisso, a gente percebeu que o aluno não conseguia se concentrar na explicação da professora. Então, a professora começou a ler as histórias em quadrinhos, onde ali apareciam as imagens. Nesse momento, aquele aluno com dificuldade conseguiu se concentrar por alguns instantes. Então vem a parte da atividade. A professora então pediu para que os alunos se reunissem em grupos para realizar a atividade. Ela gostaria que os alunos então montassem uma história em quadrinho. Mas esse aluno com dificuldade, ele não conseguiu realizar uma equipe, ele não conseguiu se socializar com os demais alunos. Então a professora regente, junto com a professora PAE, que é professor de apoio educacional especializado, que realizasse com ele então uma pesquisa na sala de informática. Então a professora PAE acompanhou esse aluno até a sala, onde lá realizaram pesquisas para que esse aluno conseguisse entender melhor o que é uma história em quadrinhos. Então, após essa pesquisa realizada para que o aluno compreendesse melhor o que era história em quadrinho, a gente realizou uma atividade com quebra-cabeça. Então, levei para o aluno várias imagens de quebra-cabeça, onde pedi para ele montar uma sequência, porque entendemos que a história em quadrinho ela deve ter começo, meio e fim. Então, esse aluno conseguiu realizar ali uma montagem. Também trabalhei com ele o alfabeto móvel, para que ele montasse ali o nome da história. Após montar o nome da história, ele tentou realizar um desenho. A gente sabe que os alunos com dificuldades, o desenho até eles conseguem fazer em algumas situações, mas a escrita é bem comprometida. Então a professora PAE pode ser escriba do aluno. Então a professora registra tudo que o aluno está falando. Então a professora escreveu a história onde o aluno contava para ela. Aproveitando essa mesma atividade, levei para o aluno os blocos lógicos, onde pudemos realizar contagens. Quantas histórias em quadrinhos você montou? Podemos trabalhar também a questão de cores, a questão de seriação, dos números. Então ali eu aproveitei trabalhar com ele também um pouquinho da matemática. O Google apresenta várias ferramentas que podemos utilizar com esses alunos. Se o professor leva uma cruzadinha para os demais alunos e esse aluno com dificuldade não consegue realizar a mesma cruzadinha, a professora pode ir lá no computador e montar para o aluno as perguntas já do que ele sabe, do conhecimento dele, da altura do nível do conhecimento dele. Então essa professora pode fazer essas pesquisas realizando cruzadinhas, jogo da memória. Outra atividade que realizei com esse aluno foi levar para ele um xerox das onomatopeias e pedir para que ele realizasse as expressões que estavam aparecendo ali. Por exemplo, chorando, boa, qual a expressão chorando? Nhaque, comendo, qual a expressão comendo? Então esse aluno realizou as expressões, assim eu pude trabalhar com ele a questão de lateralidade, noções espaciais, até o próprio movimento do corpo. Então uma atividade bem legal a ser desenvolvida é o jogral. A professora então levou para a sala de aula várias imagens, 2 iguais de cada. Uma delas ela entregou aos alunos e uma ficou com ela. Então ela embaralhou ali as imagens. Quando ela ergueu uma imagem, o aluno que estava com a imagem igual começava a falar uma história. E assim ia dando sequência. Para esse aluno que tem dificuldade é muito importante trabalhar essa parte, pois ele vai ter que associar a imagem dele com a do professor. Ele vai perceber que tem uma sequência na história
que ele tem que dar uma continuidade, então ele vai prestar atenção, que vai chegar o momento dele falar também. Uma ideia também é se trabalhar o jogral assim. Por exemplo, a imagem que o professor tem, colar atrás da imagem que o aluno vai falar. Aqui um exemplo sobre o trânsito. Então, o que a gente não pode fazer no trânsito? Então, quando o professor ergue a imagem e o aluno está com essa imagem igual, ele vai falar sobre o cartaz dele. Então, assim, o aluno não esquece o que ele tem que falar. Então, essa é uma alternativa também. Se para o aluno não se perder ali na hora da fala, para ele tentar realizar sozinho, às vezes é meio complicado. Mas talvez incentivar, entregar para o aluno uma imagem, que ele vai saber. A hora que a professora erguer a imagem do desenho, ele vai falar sobre aquela imagem que ele tem. Então, essa atividade do jogral ela é bem legal, né? Como vimos, podemos estimular o aluno de várias maneiras. Podemos trabalhar o jogral na matemática, onde os alunos podem recitar a tabuada solta. Podemos trabalhar também as cores. Então, essa atividade é bem legal, que trabalha em grupo e a gente pode sempre estar inserindo esse aluno, porque nós, como professor PAE, a gente sempre tem que ser mediador do aluno, auxiliar o aluno, incentivar o aluno a realizar as atividades. Como vimos ali no estudo de caso 1, o aluno apresenta dificuldades de localização, então ele não consegue se organizar ali no seu caderno. Então, levei esse aluno até a biblioteca, onde lá realizamos recorte de revistas, livros velhos. Recortamos 2 imagens iguais para cada disciplina, por exemplo, na matemática. Qual imagem pode representar a matemática? Ah, os números. Então, ali a gente fez uma legenda. Montamos uma legenda e colei lá no caderno do aluno. A outra imagem, coloquei lá nas disciplinas, né, nas matérias. Então, esse aluno, expliquei para ele assim, ó, a imagem aqui é matemática, coloquei a imagem e a escrita, para ele ter uma associação, porque já que ele tem dificuldades na leitura, a imagem iria ajudar esse aluno. Então, montamos a legenda e esse aluno conseguiu na próxima aula, por exemplo, de matemática. Ah, a matemática tem essa imagem, então eu vou lá na disciplina que vai estar colada a outra imagem igual que a gente recortou lá. Então ele vai conseguir se organizar e não vai mais copiar de maneira aleatória os conteúdos. Então, após realizar essas atividades, a gente percebeu que o aluno já estava mais confiante de si, ele já estava com mais autonomia. Ele já conseguia conversar mais com os colegas, a cada dia ele consegue se desenvolver mais. Então é muito importante que o professor regente, professor PAE, professor da sala de recurso, a escola em si e os pais estejam sempre em comunicação, pois essa criança precisa ter vida ativa, tanto na escola quanto fora dela. Então, nós como professores, sempre alertar os pais, ó, estamos trabalhando tal coisa, para que em casa esses pais também estimulem os alunos. Por isso, é muito importante a participação da família junto a esse aluno, pois a pandemia deixou grande regresso na parte da aprendizagem. Muitos alunos voltaram para a escola sem conseguir acompanhar ali os conteúdos, então um aluno que já tem uma dificuldade a mais, para ele é mais trabalhoso. Então, é muito importante que a gente realize assim, vários trabalhos diferenciados. Lembrando que cada aluno tem a sua personalidade, um apresenta dificuldade de uma maneira e outro de outra. Por isso, devemos trabalhar diferenciado com esses alunos. Então, esse foi o meu trabalho apresentado, referente a plano de atendimento especializado. Até a próxima!